Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele, expulsos com eles. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusavam de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nessa versão diz: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Oremos. Pai, graças te damos, bendizemos ao teu maravilhoso nome, rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, para que haja compreensão da tua palavra, que ela venha ultrapassar todos os sentidos auditivos, que venha penetrar no mais profundo do nosso ser, gerando transformação em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos procedimentos. Essa é a nossa oração, crendo que a tua palavra é viva, poderosa, não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz e prospera em todos os seus desígnios. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, a projeção pode deixar nessa passagem. Vamos ler todos juntos, vamos ler nessa versão mesmo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Bem, queridos, a história da humanidade, ela é escrita por guerras, conflitos, confrontos e grandes combates. Combates entre tribos e tribos, entre povos e povos, reinos e reinos, entre civilizações e civilizações. Eu tive a curiosidade de pouco tempo ler sobre as guerras que marcaram a história da humanidade. E as maiores delas foram a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 3 Reinos, a Guerra do Congo, a Guerra dos Mongóis, a Guerra Civil na Rússia, guerra na China, no Japão. Tantas guerras como, por exemplo, as mais conhecidas, a Primeira Guerra Mundial, 18 milhões de pessoas mortas. Segunda Guerra Mundial, 85 milhões de pessoas mortas. E eu fiquei a me perguntar, qual é a maior guerra da história? E percebi que a maior guerra da história ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Não será mais tribos contra tribos, povos contra povos, reinos contra reinos, civilizações contra civilizações. Essa guerra será os céus contra a terra, anjos contra demônios, principados, potestades, tronos e soberanias se degladiando no reino celestial por um motivo: a sua vida.
É a guerra entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, é a guerra entre a carne e o espírito. E o texto que foi lido logo no início do versículo 7 diz: e houve guerra no céu, e houve peleja no céu, houve uma batalha nos céus. Porém, não se assuste, não pasme, porque o próprio livro que fala sobre essa guerra também fala sobre o lado dos derrotados e o lado dos vencedores. E o que me impressiona é justamente esse versículo 11, que diz: eles, pois, venceram. Ou seja, haverá guerra, isso é certo. No entanto, a vitória também já é garantida. A vitória já é garantida. Não se trata de um mero acidente, de um mero acaso, mas se trata já de um propósito estabelecido pelo próprio Deus, definido. No fim, nós já sabemos quem vai vencer, e o bem triunfará definitivamente sobre o mal, a luz resplandecerá sobre as trevas, e o Espírito subjugará a carne. Nós já sabemos o resultado final. Por isso não há o que temer. E quando Jesus fala sobre os sinais do fim do mundo, ele diz: quando ouvirdes estas coisas, não temais, ao contrário, erguei os vossos olhos, exaltai ao Senhor, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida. Nós não prosseguimos para a destruição, mas para a redenção. Não é o fracasso que determina a nossa vida, mas sim o sucesso e a vitória em Cristo Jesus. Eles, pois, venceram, se refere a um grupo de vencedores, o grupo que escolheu o bem, o grupo que escolheu a luz, o grupo que decidiu viver no Espírito. Eles, pois, venceram. E agora, o que eu pretendo partilhar convosco é justamente as razões, os motivos, as causas que os levaram a vencer. E a primeira causa está descrita no texto. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem poder. Poder para limpar, para purificar, para curar, para libertar e para salvar. Há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder, meu irmão, para perdoar o maior de todos os pecados e para purificar a impureza dos maiores de todos os pecadores. É o sangue de Jesus. Sangue na Bíblia representa vida, e o sangue de Jesus foi derramado para nos dar a garantia de vida eterna. Agora olhe bem, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles não venceram simplesmente por participar de uma instituição, de pertencer a uma religião. Eu não sei se vocês lembram das 10 pragas no Egito. Nenhuma das 9 pragas atingiu o povo hebreu. Mas a 10ª praga era para todos.
era o anjo da morte que desceria naquela noite, causando devassidão. E a orientação de Deus era que matasse um cordeiro puro, pegasse o sangue daquele cordeiro e colocasse sobre os umbrais da porta. E aonde esse anjo viesse e encontrasse a marca do sangue, simplesmente o anjo da morte não destruiria os primogênitos daquela casa, daquele lar, daquela família. Sabe o que é que eu acho interessante nesse contexto? É que a instrução de Deus não é que o anjo não destruiria os hebreus. Não é que o anjo não destruiria os judeus. Não é que os anjos não destruiriam a casa de Moisés, a casa de Arão, mas a casa que tem o sangue do Cordeiro. O que nos garante a vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, não são os nossos títulos, mas é o sangue do Cordeiro. Não é a religião que nós pertencemos, não é a filosofia de vida que nós professamos, mas é o sangue do Cordeiro. E há poder no sangue de Jesus. Há poder. Aquele sangue, em uma figura de linguagem, era tipologia, ou seja, fazendo uma analogia ao sacrifício de Cristo que haveria. E o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário seria suficiente para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz. Porque o seu sangue é puro, não foi contaminado pelo pecado, ao contrário do meu, do seu, ao contrário do nosso. O sangue de Jesus é puro, por isso ele purifica. O sangue de Jesus é santo, por isso ele santifica. Só há vitória no sangue de Jesus. Por isso a Bíblia diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não há uma outra forma, uma outra maneira de sermos vitoriosos. Não é através do armamento bélico que vamos conseguir sobreviver a essa grande batalha. Não é através da força humana, mas é através do sangue de Jesus. O que eu vou dizer agora se tornou notícia, manchete, no mundo todo. Há pouco tempo, você pode entrar na internet e conferir o que eu ia te dizer agora. Simplesmente uma família foi assaltada. E aquele meliante, quando chegou diante daquela família que estava no carro, e disse bem assim: isso é um assalto, apontou a arma. A mulher temerosa, dentro do carro, ela só disse o seguinte: sangue de Cristo tem poder. Aquele bandido, aquele marginal teve um infarto fulminante. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Há um tempo, não sei se 6, 7 anos, eu já contei isso várias vezes aqui na igreja. Quantas vezes eu já contei isso na igreja? Houve um bruxo, metido a bruxo nessa cidade. E ele disse que o inimigo se manifestou a ele e pediu a minha vida. E ele estava se consagrando por minha vida. Ele queria destruir, trazer um escândalo e destruir com o meu ministério. E de repente ele entra em transe, fica possesso. E aí o jovem Micael Caíque, evangelista da Assembleia de Deus, que já foi dessa igreja, simplesmente encontra na rua e leva ele para onde? Para a minha casa. Eu morava na rua C, no 2º andar. E de repente a gente começa aquele processo de libertação que chama a atenção de toda a vizinhança, porque isso começa às 19 horas da noite e todos estavam acordados e ele fica como um serpente se rastejando na frente de todo mundo. E graças a Deus ele foi liberto naquela ocasião, mas houve um momento que ele ficava olhando para mim e a pupila dos seus olhos se dilatava. Era algo sinistro. E ele disse bem assim: eu não estou conseguindo entender. E eu perguntava: o quê? Ele disse bem assim: eu tenho um pacto de vampiro. Eu não entendo muito bem dessas coisas, também não me interessa. Quem conhece o bem não se preocupa. Quem conhece o poder do bem não se preocupa com o poder do mal. Se eu tenho um pacto, quando eu olho para as pessoas, eu consigo sugar suas energias, eu consigo sugar seus astrais, seu astral, eu consigo sugá-la e ela sai deprimida, ela sai abatida.
De repente você já encontrou pessoas assim, que você conversa com ela, você sai exaurido, né, de tão negativa que a pessoa é. Mas era sinistro. E ele diz bem assim: e com você eu não consigo. Ele olhava e disse: com você eu não consigo. Aí eu disse bem assim: sabe por quê? Porque eu tenho a marca da promessa. Eu tenho o selo do sangue de Cristo Jesus. Nenhum mal poderá nos atingir, conforme está escrito no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eu vejo em sua vida, a marca da promessa. Eu vejo em sua vida a marca do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Não são as nossas credenciais, não são os nossos títulos, não são os nossos diplomas que nos garante a vitória sobre o mal, a vitória sobre as trevas. É o sangue de Jesus. No parto do meu filho Gabriel, vocês sabem, conhecem a história, o menino acordou, nasceu desacordado, estava morto, nós não temos dúvida disso. Uma agonia no centro cirúrgico, eu acompanhei o parto dos meus 2 filhos. Simplesmente uma médica tenta colocar ele na nebulização, faz massagem cardíaca, e aquele menino não desperta, não tem nenhuma reação. E eu digo: meu Deus, e agora o que fazer? E eu comecei a clamar: o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. E na terceira vez, quando eu disse: o sangue de Cristo tem poder, a criança chorou para nos fazer rir. Glória a Deus por isso, porque o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. A vitória do crente, a vitória do cristão é através do sangue de Jesus. Não através dos nossos talentos, aptidões, dons, habilidades. Não esqueça isso. Não se glorie o forte em sua força, o sábio em sua sabedoria, nem o rico em sua riqueza, mas se glorie em conhecer ao Senhor. E quando conhecemos ao Senhor, bem sabemos que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Um cordeiro no Antigo Testamento era sacrificado. Seu sangue era derramado na Arca da Aliança, na parte superior, que é chamado propiciatório, fazendo alusão de que um dia um inocente morreria pelos culpados. E ele morreria, derramaria o seu sangue para nos trazer cura, vida, libertação. É o sangue de Jesus. Espero que você saia daqui com muita convicção de que há poder no sangue de Jesus. Assim como o anjo da morte não pôde ultrapassar nenhuma porta que estava marcada pelo sangue de Jesus, não pôde ultrapassar. Eu sei, já disse isso aqui. Eu sou resposta da oração dessa igreja. Eu sou resposta das intercessões da minha mãe. Mas eu me lembrei de algo interessante. Minha esposa estava na Avenida Bahia. Na época, 1997, ela estava com as amigas dela. 2 amigas. E não éramos cristãos. De repente desceu um caboclo lá. Um espírito desceu sobre uma menina, uma mulher. E aí começou aquele espírito a meninar, disse: eu quero pirulito, eu picolé, eu quero pipoca, quero bala. E começou a adivinhar tudo. Aí as amigas de Vanessa perguntaram: onde é que está fulano? Era o namorado dessa menina. Fulano está agora com os amigos. Aí a outra amiga de Vanessa perguntou: e cadê esse crano? Esse crano agora está em casa. Aí Vanessa perguntou: e cadê Sidney? Eu não era cristão, meu irmão. Mas eu sei que a minha vida estava coberta pelo sangue da intercessão e da oração dessa igreja. Ela disse: esse menino aí, eu não sei por onde ele anda.
Eu não tenho conhecimento sobre a vida dele. Eu não tenho acesso a ele. Porque ali Deus já estava derramando o seu sangue sobre a minha vida através da oração da minha mãe, através da oração dessa igreja. Eu já vi situações, várias situações em que estudantes de antropologia foram orientado pelos seus professores a ir em um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, dessas coisas todas, e quando chegaram lá, um estudante para fazer a pesquisa, a pessoa que recebe essas entidades, que eu não vou dizer mãe de santo é essa aqui, ok? Essas são mãe de santo, não vou dizer pai de santo, né? Mas pai de chiqueiro, mãe de chiqueiro. Quando chegaram lá e viram o pai de chiqueiro disse bem só, essa pessoa aí, manda ela sair, porque se ela não sair, o Espírito não desce. Meu irmão, há poder no sangue de Jesus. Nunca subestime o poder do sangue de Jesus na sua vida. E tenha certeza que se você colocar o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, será salvo tu e tua casa, conforme está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A bênção de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não se limita somente à sua vida, mas se estende a toda a sua família. A toda a sua família. Eles, pois, venceram a batalha final por causa do sangue do Cordeiro. E segundo, eles, pois, venceram por causa da palavra do seu testemunho. Olha a arma do crente aqui, irmão. Essa é a arma do crente. A palavra. Nós não somos movidos por filosofias humanas. Nós somos movidos pela palavra de Deus. Amém? Pela palavra do testemunho. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. É viver em conformidade com a palavra, que a partir de então você testemunha o que a palavra diz. Não é o que Lacan diz. Não é o que Freud diz, não é o que Marx diz, não é o que Nietzsche diz, não é o que a psicanálise diz, não é o que os coaches falam, mas é a palavra. Não é viver de autoajuda, mas é viver da ajuda que vem do alto. Eles, pois, venceram, ou seja, pessoas que prezaram pelo testemunho da palavra, que não negaram a palavra do testemunho. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que procede de Deus. Essa palavra é alimento para o faminto, é fonte para o sedento, é caminho para o perdido, é remédio para o doente. Essa palavra é viva, essa palavra é poderosa, e a nossa vitória consiste justamente na palavra do testemunho. Você sabe como Jesus venceu Satanás? Está escrito em Mateus capítulo 4. Se você não sabe, Satanás tentou Jesus 3 vezes. Tentação não é pecado, pecado é ceder à tentação. E ele foi 3 vezes, ele foi muito insistente com Jesus. E sabe como Jesus venceu todas as 3 vezes? Através do poder da palavra. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Ei, ouça, Jesus não disse eu penso, Jesus não disse eu acho. Nós vivemos na era da arxologia. Todo mundo tem a sua opinião. Eu acho assim, eu acho assim, eu acho assim. Quando a Bíblia fala, o homem se cala. A Bíblia é a autoridade máxima, regra de fé e prática. Ninguém pode alterar o que foi escrito. Passará céus e terra, mas a palavra permanecerá e prevalecerá para todos sempre. A palavra é fiel, é verdadeira. O testemunho da palavra. Jesus disse 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito, e expulsou o inimigo. Às vezes a gente vê o inimigo invadindo nossa vida, nosso lar, nossa família, nossos negócios, nossos planos, nosso trabalho, e a nossa tendência é fugir. E a gente esquece do que está escrito, sujeitai-vos a Deus
resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ei, querido, não é você que tem que fugir, é ele que tem que bater retirada. E para que ele venha bater retirada, exerça a autoridade da palavra, porque a palavra também tem poder. Eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Aqui é a harmonia da palavra e do testemunho, porque não pode existir divergência entre o que eu prego e entre o que eu vivo. Eu tenho que dar testemunho desta palavra. Billy Graham chegou a dizer algo interessante, que ele disse: a vida do crente é a única Bíblia que o ímpio tem disposição de ler. Mateus 5,16 diz: brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem um Pai Celestial. Minha esposa gosta de ministrar nesse texto e ela diz: o mundo não vê a Deus, o mundo não ouve a Deus, o mundo não sente Deus, não fala com Deus. Então tudo que o mundo sabe acerca de Deus é através daquilo que ele vê em nosso testemunho, em nossa vida. Por isso que dizem, e está escrito em Hebreus, que há uma nuvem de testemunha nos observando de dia e de noite. E eu pergunto: que Cristo você tem apresentado às pessoas? Gandhi, certa ocasião, chegou a criticar um grupo de cristãos ao dizer: no vosso Cristo eu creio, eu não creio é no vosso cristianismo. Que tipo de cristianismo temos anunciado às pessoas? Será que você não percebeu que o nosso testemunho é mais importante do que a nossa oratória, retórica, eloquência e fluência com as palavras? Tinha um professor que dizia: cuide do seu testemunho, que Deus cuidará do seu ministério. Preze pelo seu testemunho, pela palavra do cristão. Sim é sim, não é não. Infelizmente não sabemos o impacto que o testemunho provoca nas pessoas. Faz assim comigo, junta as duas mãos, mexe ela, movimenta aí. Velocidade 1, vai aumentando. Segue meu comando. Velocidade 2, velocidade 3, você pode ser mais rápido. Velocidade 4, velocidade 5, vamos lá, até ferver aí. Agora para e coloca a mão na nuca. Uau! Uau! Gente, onde é nuca? Eu aprendi que nuca é aqui. Mas vocês colocaram a mão aonde? Por quê? Por quê? Porque a gente aprende mais com atitudes do que com palavras. A gente influencia mais com atitudes do que com palavras. Onde é nuca? Mas por que vocês colocaram a mão na testa? Porque vocês seguiram não as minhas palavras. Vocês seguiram o quê? As minhas atitudes. É verdade que alguns se salvaram. Mas quando a Bíblia diz: eles pois venceram por causa da palavra do testemunho. Ah, irmãos, olha para mim. Eles não se envergonharam do testemunho da palavra. O apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem, tanto judeus quanto gentios, porque para Deus não há acepção de pessoas, escravos, livres, homens, mulheres, ricos, pobres, não há acepção de pessoas. Então não temos como se envergonhar do testemunho da palavra. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho da palavra. Eu espero que você saia daqui, meu irmão, disposto a testemunhar essa palavra.
a anunciar esta palavra, a viver essa palavra, a pregoar esta palavra, crendo que a palavra por si só surte o seu efeito. A palavra por si só já é poderosa e suficiente. Não é por força, não é pelo Espírito, mas é não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, pela ação de Deus em nós. Não se envergonhem do testemunho da palavra. Eu vi uma história de uma senhora que estava vindo no ônibus de Recife para Paulo Afonso. E chegando perto de Águas Belas, aquele ônibus foi assaltado. Simplesmente 2 marginais começaram a levar tudo. E aquela mulher disse: misericórdia. Aí a pessoa perguntou: você é crente? Ela disse: sim, eu sou crente, sim. E o bandido disse: devolva tudo a ela. Eles foram e levaram tudo dos outros, mas daquela mulher eles tiveram que devolver tudo. Devolva tudo a ela. Ei, Nildo, clonaram o celular de Nildo. Eu não vou contar toda a história, mas uma parte dessa história é interessante. Descobriram as conversas de Nildo. E depois o bandido entra em contato com ele. Você é cristão? Ele diz: sim, sou cristão, sou evangélico. Ah, irmão, desculpa. Eu vou devolver o seu celular. Devia ser um desviado. Mas teve respeito ao testemunho da palavra, ao testemunho da palavra, ao testemunho da palavra. Não se envergonhem da palavra, irmãos. Não se envergonhem. Último lugar. E mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Agora aqui é estreito, meu irmão. Aqui o bicho pega. Os vencedores são aqueles que abriram mão da sua vida. Alguém já disse que o homem nunca encontrará um motivo pelo qual viver enquanto não descobrir a razão pela qual morrer. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: em nada considero a minha vida por preciosa, antes que se cumpra em mim a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o seu evangelho. Portanto, aqueles que não amaram a sua própria vida, aqueles que simplesmente entregaram a Deus aquilo que não podia guardar, para poder obter aquilo que não pode perder, a sua salvação. Não amaram. Servir a Jesus exige de nós uma vida de renúncia. O evangelho é pela graça, mas o discipulado exige um preço. E esse preço é tudo que nós somos. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. Os dias de hoje estão repletos de simpatizantes de Jesus. As pessoas querem um Jesus curandeiro que cure suas enfermidades. Querem um Jesus investidor que invista em seus negócios. Querem um Jesus conciliador que resolva os problemas no casamento, na família. Querem um Jesus milagreiro que faça milagre todo tempo, mas não querem um Jesus Senhor. Porque se Jesus for o Senhor, você será servo. E lembre-se, ainda há uma cruz. Não amaram a própria vida. Não se iludiram com a vaidade vã deste mundo efêmero, transitório, supérfluo. Não se encantaram, nem se ludibriaram
com este mundo vazio, repleto de prazeres evasivos, não amaram a sua própria vida. Quantas pessoas simplesmente abandonam o Evangelho por causa do status social, por causa da fama, da popularidade, querem ser artistas, são movidos por aplausos, não querem ser servos que buscam a glória de Deus, que se esvaziam, assim como João Batista. O que importa é que ele cresça, que eu desapareça. E há ocasiões que nós precisamos sair de cena para que Cristo venha realmente resplandecer em nossas vidas. Aqui, irmãos, é forte demais. E mesmo a face da morte, não amaram a própria vida. Está falando dos primeiros cristãos. E se você estudar a história do cristianismo, é marcada pelo sangue dos mártires. Eles foram colocados na arena dos gladiadores, para serem alimento de animais ferozes, selvagens. E se você for acompanhar um pouco da história do cristianismo, você vai perceber que eles simplesmente se ajoelhavam e começavam a louvar a Deus enquanto os animais os devoravam. Ser cristão no século XXI, no mundo ocidental, na pós-modernidade, é muito fácil. É muito fácil. Quero ver ser cristão na igreja primitiva, ou então hoje ainda no mundo oriental, na igreja perseguida. E hoje, gente, a gente fala de Judas, tem até um período da Páscoa e está se aproximando, faz aquele boneco lá, né? Como é o nome daquele troço? É o boneco de Judas, né? E começa a bater em Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas e tem pessoas que estão traindo Jesus por menos do que 30 moedas. Às vezes é um show, às vezes é um evento, às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa, às vezes é o carnaval, a festa da carne. Carnaval não engana ninguém. Carne levare, carne vale tudo, é o sentido da palavra. Você vai para o carnaval, você vai sabendo do que você está fazendo e a quem você está cultuando. E se você olha para o Evangelho, você não vai ser ludibriado. Não vos enganeis, não se pode servir a dois senhores. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não é o evangelho da cruz que as pessoas querem viver. É o evangelho da conveniência. Por isso que muitos são convencidos, mas não são convertidos. Muitos entram no evangelho, mas não deixam o evangelho entrar dentro de si e gerar a transformação. E por que eu estou dizendo isso com muita seriedade, com muito amor? É porque existe uma batalha no céu, meu irmão. A maior batalha que haverá na história é o Armagedon, é a tribulação, descrita na Bíblia. Isso vai acontecer. E os vencedores serão esses que têm o sangue do Cordeiro, que têm a palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, por amor a mim, ganhá-la-á. Será que você está disposto a aceitar essa proposta? A dar a Deus aquilo que você não pode guardar, que é a sua vida, para receber de Deus aquilo que você não pode perder, que é a sua salvação? Será que você está disposto a fazer parte do grupo seleto de vencedores? Esses, pois, venceram não mediante aos seus esforços, porque aqui não é uma Olimpíada, não mediante aos seus talentos, aptidões, dons e habilidades, mas mediante ao sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, mediante ao amor que eles tinham com o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande mandamento. E agora sim, nós podemos encerrar. Porque o capítulo 12 começa com guerra, mas termina com festa. Veja o versículo 12. Assim está escrito: por isso festejais, ó céus,
e vós o que neles habitais. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ou seja, a história termina com festa no céu, porém terror no inferno. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É o período da grande tribulação. Ele vai vindo ceifar para cumprir o seu propósito, matar, roubar e destruir. Porque o diabo é assim. Ele exalta para humilhar. Deus humilha para te exaltar. Essa é a tática e estratégia do inimigo. Existe um conforto no meu coração e um consolo em saber, meus irmãos, que o capítulo 12 começa com uma batalha, com uma guerra, mas termina com uma festa. E essa festa não é nessa terra, é no céu. Sabe por quê? Porque o nosso triunfo não é nessa terra, é no céu. A nossa vitória não é nessa terra, é nos céus. A nossa recompensa não é nessa terra, é nos céus. A nossa honra não é nessa terra, é nos céus. Por isso, Billy Graham, o maior evangelista do século XX, chegou a dizer: se um dia disserem que eu morri, não acredite. Porque se esse dia chegar, tenham certeza de uma coisa, que eu estarei mais vivo do que nunca. Apenas deixei a presença dos homens para habitar eternamente na presença do meu Pai Celestial. Essa fé que move os homens a tripudiar da morte, como fez o Russell Shedd. A morte para o cristão não é o fim, é apenas a volta para o lar. Esses homens movidos de fé, de uma fé inabalável. A história dos heróis da fé nos mostra que teve um pastor que estava doente, a igreja estava orando, e ele disse: parem, interrompeu a oração. E ele diz: olha, se vocês orarem, Deus vai me curar. E se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, sou eu que verei a glória dele. Por favor, não me interrompa de me encontrar com o Senhor. Que fé é essa? É a segurança, a confiança que, se fecharmos os nossos olhos neste mundo por qualquer motivo, abriremos na Nova Jerusalém celestial. E somente a graça pode nos proporcionar tamanha segurança. Meus irmãos, não é presunção. Não interprete isso como arrogância, como soberba entre os cristãos. Não. É a certeza que Deus quer que nós tenhamos. Que aquele que nele crer tenha vida. E tenha vida eterna. E nós cremos nisso. Ou seja, aquele que nele crer tenha vida. Não passará pelo juízo, mas terá a vida eterna. Amém, meu irmão? Eu te encontro nessa festa. Na festa que vai acontecer no céu. Se de repente não nos encontrarmos mais neste mundo, nessa terra, não sabemos nada acerca do dia de amanhã, eu te aguardo nessa festa que vai acontecer no céu. E aí, meu irmão, diferente de todos os carnavais que esse mundo possa proporcionar, tenha certeza que essa festa vai permanecer para todo sempre. E a Bíblia nos fala que será em um lugar cujas ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei a face de Jesus e tocarei seu rosto. Enfim, as nações andarão à sua luz, e os povos dessa terra se prostrarão diante daquele que é o Senhor.
Eles, pois, venceram. Por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e porque não amaram a vida. Queria dizer isso para a igreja. 1º de janeiro de 2001, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu entendi o que o Evangelho queria de mim. Desde então, eu escolhi amar a Deus, viver por Ele e viver para Ele, entendendo que eu não posso colocar nada nem ninguém acima dEle. Viver para Cristo e viver por Cristo é justamente isso, meu irmão. É justamente isso. É deixar de viver para si mesmo. Esse é o Evangelho. Se te ensinaram algo que vai de encontro com isso, me perdoa. Mas vai de encontro com o Evangelho. Perdoe a frustração e a decepção que eu tenha lhe causado. Mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o único Evangelho que tem o poder de nos levar para a glória eterna. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue.
pela cruz me quebrantar, vou passar. Vou passar. Por tanto me amar, vou passar. E nela me ver, vou passar. Erguer um altar onde a oferta sou eu. Te agradeço.